Irmãos, existe uma tendência muito clara na nossa geração, em que cada vez mais crescente, de um tipo de igreja que é virtual ou igreja que é apenas via internet ou coisas dessa natureza. Alguém pode imaginar que isso é bom ou tem algum valor na perspectiva em que nós vivemos um período de pandemia e as igrejas se foram fechadas e muitas pessoas viveram das mensagens que eram ensinadas via internet. Só que muitas pessoas se acostumaram com esse modelo e uma igreja, por exemplo, nos Estados Unidos, na cidade, em Denver, ela vendeu todos os seus bens e agora vendeu prédio, vendeu tudo que tinha para poder ficar online, porque entenderam como muitas empresas tiveram muitos lucros, não é? Quando elas começaram a entender como é bom e como é menos dispendioso manter o mesmo trabalho online, ou o chamado home office. As empresas têm as suas vantagens e não é um mérito, e não queremos discutir isso aqui. Mas o que nos chama a atenção é que, quanto à igreja, não cabe isso por alguns princípios fundamentais. Primeiro, porque a comunhão dos santos ela é ordenada pelo Senhor, e o culto público é uma ordenação bíblica. O Senhor nos ordenou isso. Mas não apenas porque é uma ordem, é porque traz benefícios para nós. A vida comunitária, a vida da igreja, em santa assembleia, em comunhão, ela traz benefícios inequívocos, como, por exemplo, a ideia de que um irmão diferente de outro irmão, convivendo no mesmo lugar, um vai ensinar o outro tantas coisas, ferro afiando ferro. Nas minhas dificuldades e nas suas dificuldades, nas minhas virtudes e nas suas virtudes, nós vamos vivendo e nos aperfeiçoando na fé, aprendendo uns com os outros e crescendo na fé, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas outro aspecto importante que eu queria destacar aqui no texto é o aspecto do exemplo, não é? Quando Paulo escreve e diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A necessidade de imitarmos, de sermos exemplo para o outro. A vida comunitária. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, que eu peço aos irmãos que abram o texto comigo, mas não desmarquem. Nós vamos ler apenas um verso, depois nós vamos voltar a esse texto posteriormente. Eu queria que você mantivesse ele como também aberto, paralelo. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, veja, o verso 6 em diante, ele diz assim, nós não vamos ler todo agora, apenas um trecho. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Então Paulo exorta os irmãos, dizendo, ora, vocês sabem do modo como nós vivemos entre vocês, o exemplo que deixamos na igreja, e isso é um modo que não é apenas o meu modo de vida, mas é o modo que vocês devem imitar, como vocês devem viver. E é interessante que imitar a Cristo, irmãos, não é simplesmente imitar a Cristo, não é simplesmente imaginar que eu, ouvindo a mensagem, vou praticar exatamente aquilo que ele me diz na palavra. Mas aqueles que foram chamados para serem líderes, esses vão viver de acordo com aquilo que o Evangelho ensina. Não apenas vão ouvir da boca daqueles que têm autoridade para falar, mas eles vão ver neles um modo como eles devem viver.
Paulo faz esse apelo à igreja, dizendo: eu deixei exemplo para vocês, de como vocês devem se portar. Ora, isso, por natureza, irmãos, torna ineficaz qualquer possibilidade de acreditar que é possível uma igreja virtual. Só se você imaginar que a mera informação vai mudar a nossa sorte. Mas é necessário a pregação poderosa do Evangelho e exemplo de vida. E exemplo de vida. Os pais para com seus filhos, o marido para com sua esposa, os líderes de uma igreja para com seu rebanho. É necessário que isso seja como descrito no texto sagrado. Em particular, eu quero trazer um tópico sobre esse aspecto, que é o trabalho. Como nós devemos aprender, não apenas por que me é ensinado, mas como aquilo que eu aprendi teoricamente foi visto na prática. Alguém uma vez conceituou líder dizendo: o líder é aquele, e a referência é um líder bíblico, a relação à igreja, à palavra de Deus. O líder é aquele que ensina aos seus liderados como aplicar o conhecimento do Evangelho nas circunstâncias da vida, na sua própria vida. O puritano chamado William Perkins chega a dizer, e aí é duro isso que ele diz, quando ele está comentando o texto de Hebreus, quando é dito que o nosso Senhor Jesus, sumo sacerdote, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ele disse: todos os líderes deveriam sofrer todo o sofrimento da igreja para que pudesse compreender as dores que eles passam e eles vivem. É interessante isso, e é importante isso nesse aspecto que nós vamos pensar dessa verdade geral. Veja, a verdade geral é essa, mas em que aspecto nós vamos imitar? E eu quero aqui tocar no aspecto do trabalho, em particular do trabalho, o verso 28. Voltemos ao texto de Efésios, por favor, irmãos, no capítulo 4, verso 28, e o texto diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Para que tenha com que acudir aos necessitados. O apóstolo Paulo, nessa carta, irmãos, ele vem, especialmente nessa sessão, ele vem construindo aqui um argumento de que o que nós éramos e o que nós somos hoje. E como aquilo que nós éramos nos levava a um modelo de vida, e como aquilo que nós somos hoje nos leva a um outro modelo de vida. E esse modelo de vida anterior é um modelo replicado claramente pelo caráter da idolatria. E esse outro modelo é a imitação de Cristo. No verso 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo assegura que não apenas devem imitá-lo, mas lembre-se que Paulo vai dizer em outro momento: sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. O ponto é, a imitação que nós vamos replicar é porque aquele homem, Paulo, imita a Cristo. Então, primeiro eu preciso entender que eu tenho a necessidade de imitar um exemplo, e esse exemplo precisa ter como padrão Deus, ou a Trindade, e especialmente aqui a pessoa de Cristo. Nós vamos analisar isso. Eu preciso ver exemplo disso em alguém, isso é, na vida daqueles que conhecem o Evangelho, e eu preciso ver isso em Deus como padrão último que deve ser seguido. Olhando nesse aspecto, Paulo então vai mostrar nessa sessão que a nossa vida é imitar. Nós éramos filhos das trevas e nós andávamos segundo os padrões das trevas. E o que era que nós praticávamos, irmãos? Ora, se você voltar o texto comigo, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, você vai ver ele dizer
o seguinte a partir do verso 17. Preste bem atenção. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Veja, é importante o modo, né? O verbo andar aí, ele refere-se a uma conduta, um modo de vida, né? Não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Nós andávamos conforme os gentios, mas tendo aprendido a Cristo, compreendido o Evangelho, agora nós não andamos mais segundo esse modelo. E aí a linguagem que Paulo utiliza é simples. Nós devemos nos despir do velho homem e nos vestirmos do novo homem. Despir e revestir, essa linguagem. Eu vou me despir do modo como eu vivia antes e vou me vestir do novo homem. Eu vou buscar imitar a Cristo, porque eu ressuscitei nele, e é o modelo que deve ser seguido, o modo de vida que deve ser seguido. Isso é o aspecto geral do ensinamento, e Paulo então entra agora nos pormenores, dizendo o que era que eu fazia que deve ser abandonado e o que deve ser praticado para imitar a Cristo. E aí vem no verso 25 em diante: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Lembre-se que a imagem é essa: eu vou me despir do velho homem e me vestir, revestir do novo homem. Então, Paulo está dizendo: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora, aquele que furtava, eu vou me despir do velho homem, eu vou me revestir do novo homem. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. O furto, irmãos, ele é, biblicamente falando, ele é pecado, porque é o desejo é o obter alguma coisa sem o meio pelo qual Deus determinou para obter. Você vai adquirir aquilo que você precisa adquirir, e o meio que Deus determinou foi o trabalho, não o furto. Obter as coisas nessa vida, ou ter as coisas nessa vida, ela é fruto do trabalho, é o que a Bíblia nos ensina. Mas, em segundo lugar, a Bíblia também vai dizer que o modo como eu gasto aquilo que eu tenho reflete também uma visão de mundo que pode ser equivocada, pecaminosa. Então, o que é que Paulo vai frisar no texto? Eu vou socorrer ao necessitado. Veja que coisa interessante. Paulo poderia dizer, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para poder sustentar a sua família. Isso não tem problema nenhum. Isso eu devo fazer. Eu devo ter um tempo de descanso com a minha família, ter um trabalho para poder descansar um tempo com a minha família. Isso é bíblico, não tem problema nenhum. Mas Paulo vai mais profundo naquilo que mexe nas nossas estruturas, para ter com que socorrer ao necessitado, ao pobre. Não apenas cuidar das coisas básicas da vida, mas também para socorrer ao necessitado, como as Escrituras aqui claramente nos ensinam.
Que modelo é esse de trabalho? Que exemplo é esse que eu vou seguir? Aquele que furtava, não furte mais. E esse aqui é um exemplo, irmãos, de como nós lutamos contra o pecado. Nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos abandonar algumas práticas que são pecaminosas e necessitam ser transformadas. A Bíblia, ela não diz assim, olha, vamos fazer aqui uma terapia, uma sessão por alguns meses, algumas horas, e você vai se livrar disso na última sessão. Ele diz assim, aquele que furtava, pare de furtar. Quando? Agora. Você precisa se despir do velho homem. Arrancar isso do velho homem. Mas não basta apenas deixar de furtar agora. Eu preciso colocar alguma coisa no lugar. Eu preciso me revestir de outra coisa. Antes, trabalhe. Pare de furtar e trabalhe. Procure um emprego. Aí ele diz, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. Vamos então perceber aqui, irmãos, a instrução nessas expressões usadas pelo apóstolo Paulo, tendo ele como exemplo e tendo o próprio Deus como exemplo. Primeiro, vendo Paulo como padrão disso tudo aqui. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ora, lembre-se que o trabalho, ele não é fruto do pecado. O trabalho é ordenado pelo próprio Deus no Éden, antes do pecado, que o homem deve guardar e cultivar o jardim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, o Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. É claro que a Escritura nos ensina que o trabalho é algo que deve ser praticado, porque o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, assim o faz. Agora, como é esse trabalho? Fazendo com as próprias mãos. No texto de Tessalonicenses, na segunda carta, eu queria que você voltasse comigo, por favor, mais uma vez, sem desmarcar o texto de Efésios. E perceba, irmãos, alguns detalhes importantes aqui. Na nossa Bíblia atualizada, há uma palavra no verso 6 que é assim, que ande desordenadamente, no verso 6 do capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. Só que na corrigida fiel, a tradução não é essa, a tradução é ociosamente. É uma vida ociosa, sem trabalho. Não é? 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Nós vos ordenamos, e aqui veja, irmãos, Paulo ele está dando uma ordem, e essa ordem, ela tem que ser porque ele tem autoridade apostólica, e essa ordem não pode ser apenas para uma pessoa, é uma ordem para a igreja. E nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande ociosamente. O termo não é que ande, aqui o termo é desordenadamente, mas a expressão é ociosamente. Até porque vai ficar claro lá na frente do que se trata essa vida desordenada. Veja, pois vós mesmos estáis cientes do modo em porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos ociosamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo está dizendo, irmãos, não andem com pessoas que vivem vida ociosa.
que vivem ociosamente. Até porque essa é a forma de furtar. Porque se eu vivo uma vida ociosa, tendo idade para trabalhar e tempo para trabalhar, e não faço, eu dependo dos outros. Alguém trabalha para me manter, alguém trabalha para me sustentar. E, consequentemente, irmãos, esse é um tipo de furto, porque eu ganho sem trabalho. Eu ganho sem trabalho. Paulo continua: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos. Que expressão é essa, irmãos? Próprias mãos. Eu não dependo dos outros, eu dependo do meu trabalho. Preste atenção na expressão. Ele diz: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Trabalhe com as próprias mãos, não com as mãos dos outros. Trabalhe com o seu próprio esforço. Faça o que chegou às suas mãos, como deve ser feito, com esmero, com dedicação. Aquilo que chegou às suas mãos. A preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo à igreja, veja, ele está ensinando, e o ápice é o verso 5 é o capítulo 5 do verso 1 de Efésios, quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Aqui nós vamos mostrar como isso é claro nas Escrituras Sagradas. Nós não estamos falando, irmãos, de pessoas que não podem trabalhar. O apóstolo Paulo chega a dizer: aquele que não quer trabalhar, não coma. Paulo não disse aquele que não pode trabalhar, não coma, não é isso. Porque tem pessoas que por alguma razão não podem trabalhar, por enfermidade, por uma necessidade, e é necessário que aqueles que estão à sua volta venham a socorrê-lo. Mas o que Paulo está tratando aqui é aquele que pode, aquele que tem condições de fazê-lo e não o faz. A primeira coisa que você precisa fazer se você pensa em constituir uma família? Fugir da dependência dos outros. Você precisa ter condições de manter sua casa. É claro que em algum momento você vai ter ajuda da família, por alguma circunstância, por algum momento. Isso não é algo impossível de acontecer, mas o espírito não é esse. O espírito é: eu preciso trabalhar com as minhas próprias mãos. Já parou para pensar, irmãos, como muitas vezes nós caímos em tanta iniquidade? Foi descoberto, e muito tempo isso já acontece, o Bolsa Família, que é dado para as famílias que estão em estado de situações bem delicadas. Quantas pessoas que não estão nessa condição, que têm condições, que trabalham, recebem dinheiro do governo sem nenhuma aplicação para isso. Quando saiu o auxílio emergencial no período da pandemia, quantas pessoas que eu conheço colocaram seus filhos para receberem o recurso quando eles não tinham necessidade disso. Porque está no nosso coração, irmãos.
o querer ganhar sem trabalhar. Mas isso não é o padrão do Evangelho. O Senhor disse: trabalhe, fazendo com as próprias mãos. E fazer com as mãos, Paulo deixa claro, é não ser pesado a ninguém. E Paulo, na sequência do texto de Tessalonicenses, vai dizer, não porque não tivesse esse direito. Paulo tinha direito de receber o recurso. Mas sabe por que eu fiz isso, irmãos? Aí vem aquilo que é impossível online, mas por termos em vista, oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Foi para deixar exemplo para vocês, de como vocês devem proceder. Eu abri mão do meu direito, para trabalhar dia e noite. E quantos jovens, irmãos, vivem hoje uma ilusão? Eu quero casar, eu quero conseguir um emprego para poder ter metade do dia livre, para estar com minha família, andar para lá. As pessoas pensam na vida como se fosse um mar de rosas. E você vai ter que trabalhar duro, não só para manter a sua casa meio período, não, é para que os seus filhos aprendam. Você deixa exemplo para eles de como se ganha dinheiro, é por meio do trabalho, e o trabalho duro. E nós vivemos uma ilusão dos nossos dias. E aí cada vez mais os jovens correm para a tentativa de conseguir um emprego público. Não tenho nada contra emprego público, mas a motivação normalmente é para que eu ganhe muito e trabalhe pouco. O espírito da nossa época é terrível. E Paulo disse, irmãos, eu tinha direito de trabalhar. Eu tinha direito de receber de vocês. Eu não quis. Eu trabalhei dia e trabalhei noite para deixar exemplo para vocês. Nós perdemos de vista como os nossos filhos vão viver. Eles vão viver segundo os nossos exemplos, os nossos padrões. Fuja dessa impressão de que a gente vai viver uma vida mansa, que eu vou conseguir um emprego, que eu vou trabalhar 5 horas por dia, 6 horas, e vou ganhar muito, e vou manter minha família. Mais uma vez, irmãos, se você vai conseguir isso, não tem problema. Cuidado com o teu coração. O que você vai fazer com esse tempo ocioso? Como é a sua vida? Que padrão você vai estabelecer para a sua família? Será que é só o dinheiro que importa aqui? Que tempo você tem com a sua casa? Mas Paulo ainda vai adiante e diz o seguinte: fazer com as próprias mãos o que é bom. O trabalho ético. Eu não vou trabalhar naquilo que é inapropriado, aquilo que é imoral. Eu não vou ganhar recurso com o que leva à destruição de outras pessoas. Eu vou trabalhar com aquilo que é justo, que é reto, que é santo. Meus valores éticos, os meus valores bíblicos me fazem não cair em circunstâncias e situações que eu quero ganhar dinheiro. Eu trabalhei, mas eu vou ganhar dinheiro fruto de falcatrua. Thomas Boston, comentando a 4ª petição, que diz nas seguintes palavras: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele disse:
Essa é a quarta petição, porque na ordem das petições, o que mais eu busco é: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Aí ele continua: se o pão que eu recebo sobre a minha mesa não revelar e não for fruto da santidade do nome de Deus, dos valores éticos do reino de Deus e os padrões da vontade de Deus, eu prefiro não ter o que comer sobre minha mesa. Fazendo o que é bom, fazendo o que é bom. Antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Para ter com que socorrer aos necessitados, aos pobres. Irmãos, não andem com pessoas que vivem vida ociosa, que não trabalham. Essas pessoas precisam ser exortadas a buscarem trabalho, a viverem uma vida de trabalho. Porque o fruto disso tudo, irmãos, será o socorro ao necessitado. É interessante como é que é possível fazer tudo isso e não dizer: eu vou fazer do dinheiro que eu quero, não é fruto do meu trabalho, não é feito com a minha própria mão. É uma prova de que não apenas o trabalho, mas o modo de trabalho é ordenado por Deus. E Ele diz como você deve gastar o seu dinheiro. Somente o soberano, aquele que tem domínio sobre toda a minha vida, diz como eu devo fazer e como eu devo gastar. Já viu como chato seria se alguém dissesse: irmão, você gastou o dinheiro de modo errado, mas se você abre a palavra de Deus e diz: você vive desordenadamente, como diz a Bíblia, aí a autoridade é de Deus, não a minha. O que é que eu tenho de fazer, irmãos, para que eu possa lá na frente socorrer o necessitado com o que eu ganho? Primeiro eu deveria aprender a orar, pedir a Deus: Senhor, concede-me as coisas necessárias e as que são convenientes para nós. É porque Ele é quem vai nos conceder o que for necessário para vivermos. É Ele que dá poder para você ter recurso. Veja, quando você diz assim, lá no texto de Deuteronômio capítulo 8, Moisés vai dizer: nunca diga, foi o meu braço. Você pensou, como eu posso ser bíblico em alguma parte e ser antibíblico na conclusão? Eu faço com as próprias mãos. Aí Deuteronômio diz lá: nunca diga, foi as minhas mãos que me deram poder para fazer isso, ou foi o meu braço que me deu força para isso. Diga: o Senhor te deu força para trabalhar. Até mesmo o fazer com as mãos precisa ser segundo as Escrituras, para o nosso próprio bem. Busque as coisas necessárias, as que são convenientes, irmãos. Todas as criaturas dependem da provisão de Deus, assim como os pássaros que vivem em gaiolas precisam do alimento que vem do seu dono,
Nós precisamos do alimento que procede de Deus. É por isso que nós oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor que me ensina a trabalhar duro com as próprias mãos, sem depender de ninguém, me ensina a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que coisa extraordinária essa complexidade na verdade. O Senhor me manda fazer com as mãos e saber que eu dependo do meu Criador e do meu Senhor. O Senhor nos deu isso, irmãos. A segunda coisa que eu devo fazer para poder ter recursos para socorrer o necessitado é um cuidado providente de obter as coisas necessárias para a nossa condição. Sabe por que nós não temos dinheiro para ajudar os outros? É porque muitas vezes nós vivemos fora da nossa condição. Nós trabalhamos duro, temos dinheiro, mas não vivemos de acordo com a nossa realidade. Nós começamos a obter coisas que não são segundo o nosso padrão. Nós queremos adquirir coisas que não são segundo a nossa realidade. E aí nos endividamos e, consequentemente, nós não temos dinheiro para devolver, para poder contribuir na igreja, para socorrer o pobre, porque queremos viver uma vida fora da nossa realidade. É por isso que todo mundo tem que viver, irmãos, segundo para aquilo que foi chamado. Ele deve fazer segundo aquilo que ele foi chamado e andar de conformidade como ele foi chamado. Cuidado com isso. Nós devemos ter um uso moderado das coisas que são confortáveis na nossa vida, irmãos. O trabalho diligente. Se você faz uso não moderado do seu recurso para viver uma vida confortável, e você às vezes pode fazer, mas isso tira de você a condição de socorrer o necessitado, você deve rever isso. Você não deve viver dessa forma. Você tem que abrir mão disso. O Senhor requer que vivamos uma vida frugal, uma vida simples em todos os aspectos. A frugalidade nos faz viver de acordo com aquilo que nós recebemos segundo o nosso trabalho. O Senhor nos ensina a viver de modo simples. Você pode ter o que tiver, mas a vida simples é uma marca daqueles que trabalham segundo o padrão de Deus. Cuidado, irmãos, para você não se envolver em coisas que venham prejudicar o seu trabalho, os seus recursos, e assim você não tem como socorrer ao pobre. Cuidado. Paulo disse: fiz tudo isso para ser exemplo para vocês. Mas no final, no capítulo 5, verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como foi que o Deus triuno trabalhou? E como foi que ele trabalhou na criação e na redenção? Se não é esse o exemplo que deve ser imitado. Veja se não é. Deus fez o mundo por sua palavra. Disse: haja luz, e houve luz. Ele fez com as suas mãos. E tudo que ele fazia, no final de cada dia, vinha a declaração: tudo era bom. Ele fazia com as mãos o que era bom. E ao término de toda a criação, ele deu ao homem para cuidar da criação. Ele deu a ele e disse no modo como ele deveria viver. O pecado veio ao mundo e destruiu toda essa estrutura. Então o Senhor vem redimir, e a obra da redenção é descrita como trabalho. Ora, veja se não é.
como está lá escrito em Isaías capítulo 53. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 53, verso 10 e o verso 11 em particular. Isaías capítulo 53, verso 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Veja bem, irmãos, aqui Jesus Cristo, ele vai se entregar para a nossa salvação, e aí Isaías descreve, ele vai trabalhar e vai receber um salário. Quando ele completar a obra da redenção, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. O que ele fará com o fruto, com o salário que ele recebeu? Veja o texto comigo. Ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele dará aos miseráveis o fruto do seu trabalho. Ele dará aos pobres o fruto do seu trabalho. A mim e a você. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Ele fizesse como você faz com seu trabalho e com o salário que você tem, nós estaríamos perdidos hoje. Ele socorreu os miseráveis como fruto do seu trabalho. Trabalho duro. Paulo trabalhou dia e noite. Isaías descreve o penoso trabalho da sua alma. Ele sofreu as angústias do inferno. E quando recebeu o seu salário, justificou a muitos. Justificou a muitos. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para ter com que socorrer ao necessitado. Trabalhe duro. Trabalhe duro. E o verso 1 do capítulo 5, podemos dizer, concluindo: sim, sede, pois, imitadores de Deus, na criação e na redenção. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não há espaço para uma vida virtual. Precisamos ver exemplos na igreja, especialmente em Deus. Em Deus na nossa vida na igreja. Isso transformará a nossa igreja e a nossa sociedade. Jovens, amem
a palavra de Deus e pratiquem o que está sendo ensinado aqui. Você que não tem contribuído na casa de Deus, avalie o que você tem feito e como você tem gastado os seus recursos e veja como e por que você não tem sido misericordioso e não tem socorrido, como você tem gastado o seu dinheiro. Revela o pecado do seu coração. Imitem ao Senhor para o seu bem e para a glória de Deus na igreja. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a viver uma vida santa, segundo os padrões do Senhor. Nós somos pecadores e carecemos do Teu socorro, ó Deus. Ó Deus, ensina-nos a trabalhar, dá-nos força para trabalhar, e o modo como devemos viver e usar aquilo que temos para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós imploramos o Teu socorro. Diante das verdades que ouvimos, nós carecemos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Coloquemos